bem-vindos ao Por Trás do Tapume. Estamos com um novo episódio aqui com o meu teacher, meu professor da pós, querido Celestino Rossi. Ele veio de Caxias. Nossa, muito obrigada, muito obrigada. E, né, minha partner in crime aqui, Lairis Holdefer. Então, sério, eu tô emocionada, tô muito, muito feliz. Assim. Eu também tô emocionado de te rever depois de tantos anos, né? Eu acho que a gente se emociona sempre, e até de conhecer ela agora também, né? Obrigada, lisonjeadas pela tua presença aqui. Espero responder às expectativas de vocês e do público de vocês, né? Que deve ser enorme já, né? Mas a gente teve um pequeno papinho ali que Sim. não temos dúvida nenhuma que vai superar as expectativas. Tenho, né? Ele é incrível. Vamos Bom, lá. Galera, mas a gente vai falar com o Rossi sobre enoarquitetura. Super diferente, né? E ao mesmo tempo todo mundo ama vinho e arquitetura aqui, né? Gastronomia, porque a galera do Por Trás do está Tapume. tudo junto hoje. E gastronomia. Exatamente. Até esse assunto surgiu, né? A gente tava... Foi meu pai, não foi? Nós tava lá em casa e daí Foi teu pai. O meu pai, Verdade. né, como um bom amante dos vinhos e da certo. gastronomia. Ele, é um mercado que tá super, né? Crescendo e tal. E daí, Eu logo falei, a Fernanda já falou o teu Rossi. nome, entrou em contato e tu prontamente aceitou, que a gente não tem palavras para agradecer. A questão da enoarquitetura ou da enogastronomia, na realidade, ela está também muito atrelada à questão do turismo, tá? Então, hoje a gente tem um turismo bem diferenciado já no país, né? E o próprio estado do Rio Grande do Sul, mesmo Santa Catarina também, né? Na região de São Joaquim, aí está se criando um polo vitivinícola. E tem tudo a ver, né? A arquitetura, vinho, gastronomia, hotelaria, diversão, são coisas que, né, cada vez estão se juntando mais e também estão exigindo mais dos profissionais da arquitetura, né? Porque você precisa criar ambientes que recebam as pessoas, né? Ambientes que criem uma sensação, né? Hoje a gente quer uma experiência gastronômica, a gente quer uma experiência, uma sensação de degustar um vinho, não é simplesmente abrir uma garrafa, né? Existe todo um cenário, existe toda uma criação que está por trás disso, né? E os arquitetos têm que interpretar isso, né? Se você for para as grandes regiões vinícolas do mundo hoje, na Califórnia, na França, na Itália, principalmente na Toscana, na Itália, né, ou mesmo na Alemanha, na região do Reims ali, você vai ver que existem experiências, milhares de experiências diferentes, né, e o turismo no mundo está se movendo em função também disso, né. Então é muito importante que a gente, como arquitetos, compreenda essa mudança, né, que está havendo no comportamento das pessoas. A pandemia fez com que as pessoas bebessem mais vinho. Sim. Nós tivemos um incremento de consumo de vinhos no Brasil que sim, foi enorme, espumantes principalmente. E nós somos o país do espumante, né? Depois da França, nós somos o país que produz os melhores champanhes, entre aspas. A gente não pode chamar de champanhe, tem que chamar de espumante. Não, isso é uma denominação de origem, né? Então, só o país. Nós somos, assim, junto com a Espanha, que produz a cava, a gente produz um volume muito grande, né? E de consumo também. É a bebida que mais vem crescendo no consumo dos brasileiros, né? E me conta, Rossi, como é que tu foi parar nessa enoarquitetura? Isso aí já tem mais de 20 anos. Bom, tu sabe que tu me conheceste quando eu te dei aula, né? Eu dava aula na pós-arquitetura hospitalar. Né? Então, olha só. Quase igual. Quase igual. Vocês sentiram, né? Não, de uma certa maneira tem sentido, porque a gente vai parar no hospital dependendo de quanto a gente bebe, né? Gostei desse link. Mas assim, ó, o que aconteceu? Há uns 20 anos atrás, quando eu fiz a minha primeira pós-graduação, eu fiz 7 pós, tá? Essa foi a primeira que eu fiz e a que eu continuo trabalhando até hoje. Todas elas, umas têm a ver com uma coisa com a outra, né? Essa pós era uma pós de Gestão Ambiental e Vitivinicultura. Isso foi no Instituto Federal de Bento Gonçalves, onde tinha o único curso de enologia do Brasil. Hoje existem outros cursos. E eu peguei a fase inicial do boom do vinho, ano de 80, 81, 82 até 83, foi o boom inicial das vinícolas, de a gente se voltar a atenção para o vinho nacional. E aí está lá um arquiteto no meio de uns 15 enólogos e 10 engenheiros agrônomos. Então eu era o ET da turma, né, na realidade.
Porque o que um arquiteto está fazendo no meio de um curso de pós-graduação de vitivinicultura e gestão ambiental? Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Só que eu percebi uma coisa conversando com os enólogos. Todos eles reclamavam do problema das vinícolas, dos processos produtivos, que as cantinas não tinham uma condição higiênica, que eram mal planejadas. Eu comecei a questionar tanto os professores quanto os meus colegas lá, que trabalhavam no ramo do vinho ou na vitivinicultura, né? Foi aqui onde eu conheci, inclusive, a maioria das pessoas de Santa Catarina, que hoje são donos de vinícolas lá. E eu disse, quem é que planeja isso? Como é que vocês fazem isso? Não tem, né? A gente compra uma barrica aqui, compra um tonel ali, fecha uma sala e vai fazendo as coisas. Digo, não, mas não é possível, né? Eu, como arquiteto, não posso perceber e admitir que vocês coloquem uma indústria, porque isso é uma indústria, né? A gente tem vários padrões de tamanho de vinícolas, né? Tem vinícolas que são boutiques, tem vinícolas que são indústrias, que têm uma produção muito grande, né? As boutiques é que atraem o maior número de pessoas. E aí, falando com essas pessoas, eu comecei a me inteirar dos processos produtivos. Então, eu estava aprendendo no curso vitivinicultura, que tem a ver com plantio, tem a ver com agricultura. No meu segundo grau, eu fui técnico agrícola, então eu sou técnico agrícola, não é fui. Eu sou Olha, mais uma profissão aqui dele. Foi a minha formação de segundo grau. E aí eu comecei a me encaixar, e aí eu comecei a entrar nessa questão das vinícolas, começando a fazer pequenos projetos. E de lá para cá, isso não parou nunca mais, até porque é um hobby, é uma coisa que a minha diversão é fazer projetos de vinícolas e visitar vinícolas, né? Você precisa visitar, precisa entender do processo. Só que eu fiz uma coisa diferente, eu procurei aprender da questão de todo o fluxo produtivo, de layout, desde o campo até a expedição final do produto. Todos os processos. Todos os processos. Então, a gente faz projetos hoje, a gente faz o projeto enológico junto com os enólogos, né? A gente determina quais são os varietais, quais são os tipos de vinhos que vão ser produzidos, quais são... Eu dimensiono equipamentos, dimensiono tancagem, dimensiono o tipo de equipamento. E depois a gente parte para a compra desses equipamentos, dando uma assessoria para esse pessoal, porque a maioria dos equipamentos ou são fabricados na França ou na Itália. Nós não temos uma indústria nacional ainda, a não ser de tanques, que produz equipamentos específicos para a área de vinícolas. É muito pouco ainda, é muito incipiente isso. Então, eu acabo tendo que viajar sempre com os proprietários para fazer essas aquisições. São equipamentos muito caros e acabo entrando no processo, né? Isso é uma coisa sem fim, não? Você não para mais de fazer isso. Então, eu comecei, na realidade, numa pós-graduação fazendo isso, né? E até hoje a gente vem... Todas as outras que eu fiz, na realidade, elas têm a ver com processos industriais ou com gestão ambiental, né? A gente está falando de agricultura, está falando de produzir, de elaborar. A gente não produz, a gente elabora vinhos, né? Tem que olhar o termo correto, né? A gente não está produzindo, a gente está elaborando, a gente está transformando. Pega daqui e transforma num outro produto. Então, foi dessa forma que eu acabei. E criei uma relação com os principais enólogos, na realidade, que hoje atuam no mercado, que são os mais antigos, né? Depois eu acabei dando palestras também no curso de enologia para os futuros enólogos, porque eles aprendem a elaborar vinhos. Mas quando chega no momento de eles darem uma assessoria para os proprietários ou para os investidores de como você constrói uma vinícola, o pessoal não sabe como se faz isso. E os arquitetos também não, porque isso não é uma matéria recorrente na faculdade. Não, né? nem existe. É igual ao hospitalar, igual né? hospitalar. Ou você faz uma pós-graduação e mergulha nisso de cabeça, senão não tem como fazer isso, né? Foi dessa forma. E o interessante da hospitalar com a enoarquitetura são os processos, né, que a gente tem, que são complexos os processos dentro do hospital. Eu me lembro de tu falando de materiais, tinha uma aula de materiais, tu falava de vários materiais diferentes, e eu pensava assim, meu Deus, quanta coisa diferente. Super. E olha, tem que receber se tu fores observar, tem materiais que a gente utilizava para hospitalar, que a gente utiliza, porque o processo de elaborar o vinho, ele exige uma sanidade, uma fitossanitária do ambiente também, né? Eu tenho laboratório, eu tenho que me preocupar com contaminação, né?
eu tenho que utilizar água com uma procedência ou com um certo tratamento. O meu piso tem que ter um controle microbacteriano, eu não posso deixar acumular. O vinho tem um problema, ele é muito ácido, então ele ataca os materiais. Por isso que a gente trabalha praticamente só com aço inox dentro. Mas os pisos, a gente usa alguns acabamentos de piso que se utiliza também em hospitais, né? Então é similar essa questão aí de você utilizar materiais que têm uma condição fitossanitária tanto para um ambiente quanto para outro. O processo é o mesmo, o que muda são os elementos. Tu tem que fazer todo um estudo de zoneamento, de equipamentos, de pré-dimensionamento, de tanques, né? Como é que você produz? Todo o processo produtivo ele vem lá do campo, da colheita, de quanto eu vou colher, né? Quantos 1000 quilos ou toneladas eu estou colhendo e eu vou processar durante um dia. A uva você tem que colher e já processar ela. Se você não fizer isso, você tem que guardar ela numa câmara fria. Então, o normal é você fazer um processo de colheita nas horas frias do dia, processar, por quê? Porque isso aqui é um alimento. O vinho é um alimento, ele entra em fermentação alcoólica. Eu tenho que garantir que essa fermentação não cause um problema maior, né, para o produto aí. E tu faz parte, então, de todo o processo, desde de toda a parte da fábrica, da fabricação, até, tu estava comentando do turismo. Sim. Então, onde tu vai receber Hoje a gente está fazendo assim, a gente está dando trabalho para uma série de colegas, por quê? Você, quando faz uma vinícola, você tem um projeto luminotécnico todo diferenciado, um projeto paisagístico todo diferenciado. As vinícolas boutique hoje estão agregando o setor de hospedagem. Então, ou você tem uma pousada, ou você tem um hotel de pequena dimensão, ou mesmo um hotel maior, né? Então, você está vendo que você está agregando aqui, ó, paisagismo, está fazendo projeto luminotécnico, projeto civil, projeto de hotelaria, né? Projeto de interiores, principalmente. Então, a gente movimenta uma cadeia muito grande. Não é um trabalho que eu faço sozinho, a gente precisa de uma equipe. E, assim, tem outros profissionais, colegas, que a gente tem que chamar para isso, né? Aí você tem toda a parte de decoração. A decoração não é simplesmente só papel de parede, tecido, quadros. Não, envolve escultura, envolve uma série de coisas. Tem identidade. Tem uma identidade. Você tem que criar um cenário. Total. A gente hoje foi é um cenário. Lembra que a gente foi numa vinícola uma vez? E não era nenhuma vinícola, a gente foi numa adega, mas era... E a gente até comentou, porque as cores, a identidade... Eu não me lembro o nome, né? Óbvio. Da Tiffany? Exatamente. Tava nos tons, tipo, não te apetecia, não tinha uma identidade. E era uma coisa muito mais praiana. Mas não dava vontade de tomar aquele vinho, não dava vontade de você tem que ter um ambiente, né? Se Exato. você chegar num local desses e não tiver uma condição de ambiente que te proporcione... Primeiro, é uma bebida que, tirando o espumante, né? E hoje a gente tá partindo, por exemplo, vai vir muita coisa nova. Eu recentemente vim da Itália agora, né? Quantas novidades. Fui Cimei, Spoiler. Nós estamos com espumante em latinha, né? Que é para noite, para balada, né? Isso é uma coisa assim que pegou muito. O vinho em latinha também está começando, o vinho branco, principalmente. Na beira da praia, por exemplo, você vai hoje, você tem pessoal já servindo espumante. Sim. É uma bebida de praia. Total. Total, né? Basta que você mantenha na temperatura correta. Tá? Festival de espumantes hoje. Nós tivemos em Farroupilha esse final de semana passado aqui, festival de espumante. No final de semana retrasado, um outro festival de espumante. Garibaldi tem, né? A Serra Gaúcha e a Serra Catarinense não, ainda porque ela é mais de vinho de guarda, ela não é do espumante, mas a Serra Gaúcha, ela está sendo uma ponta de lança assim, para o espumante brasileiro e para o sul-americano, e está se transformando numa região, né, de ponto de encontro. Nós tivemos um festival do Alok agora, lá na vinícola, na Casa Perini, com 3 mil pessoas... baseado no espumante, né? Então, que show! Isso vem acontecendo. O que está acontecendo? O que as vinícolas se deram conta? Pô, mas eu preciso que o meu produto seja consumido por quem? Pelo público jovem, né? Pelo público de mais idade também, mas pelo público jovem. Espumante tem tudo a ver com balada, tem tudo a ver com atingir todo mundo. Atinge todo mundo. E aí estão trazendo esses festivais para dentro das vinícolas. É uma maneira de você divulgar também esses espaços aí, né? Festival gastronômico também.
vai para dentro disso aí. Tá, todo fim de semana acontece alguma coisa dentro de uma ou outra vinícola. Então, isso é uma coisa bem legal. E isso aí, o que a gente está percebendo no Brasil, que eu até tinha falado para vocês, né? Quando se fala em vinho, se pensa, Serra Gaúcha. Não, não é só a Serra Gaúcha, né? É a região de fronteira lá, que nós temos de Bagé, Dom Pedrito, que também tem um grande volume hoje. É a região de Santa Catarina, lá de São Joaquim, Urubici, toda aquela região aí, vai até Caçador também, para aqueles lados. É Rio de Janeiro, em Petrópolis, Teresópolis, Itaipava já está tendo projetos vinícolas. Rio de Janeiro, São Paulo, na Serra da Mantiqueira. Eu estou num projeto na Serra da Mantiqueira há 12 anos, né? A gente fez uma vinícola lá que é super famosa, que é a vinícola Guaspari, mundialmente conhecida já. E lá tem mais de 140 projetos rodando hoje, só na Serra da Mantiqueira. Goiás, nós temos projeto de vinho, Pernambuco, Nossa, né? Pernambuco, Maranhão, Piauí e Ceará. Então, assim, o Brasil inteiro está descobrindo essa mas o questão clima não interfere nessas... Como funciona isso? A videira é uma trepadeira. Por ser uma trepadeira, ela dá em qualquer lugar. Isso não quer dizer que ela vai dar qualidade em qualquer lugar. Não, você desenvolve clones, desenvolve... espécies diferentes, né? Nós plantamos videira com porta-enxerto. O que significa isso? Nós nunca plantamos uma videira puramente e colocamos ela no solo. Nós enganamos o solo. Né? Nós tivemos uma praga no início do século que se chamava filoxera, né? Isso dizimou os vinhedos do mundo. Então, hoje, para você plantar um Cabernet Sauvignon, um Cabernet Franc, né, que são clones europeus, franceses ou italianos, aí, e as outras, Taná, Malbec, não interessa o clone, a gente tem que utilizar uma coisa chamada porta-enxerto, que é um arbusto. Então, a raiz é de uma planta e a videira, dali para cima, é outra. É isso. Isso proporciona o quê? Proporciona uma pesquisa biológica, né, dessas plantas que faz com que você consiga produzir em qualquer lugar, na realidade. Você vai ter terroirs diferentes, né? A gente usa esse termo, terroir. Quer dizer, o terroir de Bento Gonçalves, o Cabernet Sauvignon de Bento Gonçalves, não é o mesmo lá de São Joaquim. Existem características diferentes, que não é o mesmo da França, que não é o mesmo lá de... E que não quer dizer qualidade. Não. É simplesmente diferente. Vinho, a gente tem que desmistificar essa questão do vinho, porque as pessoas dizem, esse vinho é bom porque custa caro. Não é isso. Vinho bom é aquele que você gosta. Né? Então, eu sempre parto desse princípio. Se eu gosto, se está bom para mim, para o meu paladar, para a minha sensação, tá ótimo. Tá ótimo. É isso que deve prevalecer. E a gente tem que tirar toda aquele ritual do vinho, que tem muito, né? Existe também, é legal, eu acho legal isso, mas assim, não é isso que faz com que você goste de um produto ou não, né? E a arquitetura, ela é fundamental para isso, porque ela não pode criar um ambiente ritualístico. Exatamente. Né? Ela tem que criar um ambiente descontraído. Perfeito. É isso que a gente está tentando colocar. Né? Sim. E gerar experiência, né? E gerar experiência. Tu deu um dado, acho que antes da gente começar a gravar, que foi super interessante sobre o espumante, o Brasil em relação ao espumante, produção, né? Que ele tá é a grande bebida, é o grande vinho. O espumante é um vinho, né? Não deixa de ser um vinho quase que frisante, vamos chamar. Não é correto o termo, porque existe o vinho frisante onde você injeta gás carbônico, né, para deixar ele frisante. Tá? Mas é o grande vinho do Brasil, é o nosso grande produto, é o espumante. Então, a tendência é só aumentar essa produção. Hoje é uma produção muito grande. Claro, não chegamos a champanhe, né, e nem a cava na Espanha, mas assim, estamos no terceiro aí, segundo, terceiro, os nossos volumes vêm aumentando, nosso volume de consumo também vem aumentando. Nós temos uma população muito grande, né? O nosso consumo per capita é que é baixo. Nós estamos aí na faixa de 2,3, 2,8 litros per capita, né? Eu, por exemplo, tomo vinho muito todos os dias, então eu aumento o consumo per capita. Exatamente, dá uma equilibrada. Exatamente. Então, assim, o Rio Grande do Sul tem um consumo per capita de 40, 50 litros por pessoa, né? Quando você vai para o Nordeste, o pessoal toma outro tipo de produto, mas é porque não conhece, né? É o desconhecimento. Mas existe as associações do vinho hoje estão
como é que se diz, divulgando tudo isso para o país e fazendo com que o consumo aumente. E existe uma série de outros produtos que utilizam o vinho. Você pega o Aperol hoje, né? O Spritz. Sim. Que Todo vai mundo, espumante, o Spritz né? virou, o Spritz é espumante e Aperol, né? Então, normalmente é um Prosecco, né? O Prosecco, na realidade, é um espumante da Itália, da região de Valdobbiadene, lá, feito com a uva Prosecco. Só que nós temos uva Prosecco aqui, né? Nós temos 3 ou 4 produtores que produzem Prosecco no Brasil. Usa para fazer o Spritz aí. Mas nada impede que você coloque um Brut, que coloque um Moscatel junto. Vai ter um sabor diferente, mas é um Spritz também. Que é a bebida do momento, né? Sim. O Aperol. Mas é agradável É o também. É o que a gente faz quando vai para Milão na feira. Eu sou fã do Spritz, né? Eu também tomo sou. demais. E assim, na Itália agora, na feira a gente tinha alguns coquetéis, era só Spritz Só que era Spritz. servido, né? Então, E a feira era de enoarquitetura. a feira era de máquinas para a indústria vitivinícola, né? Máquinas, equipamentos, enzimas laboratoriais, toda a cadeia produtiva, né? A gente tem que participar disso, Fernanda. Tu sabe que se você não conhecer o processo, você não consegue montar um projeto. Tá? Eu não consigo montar nada, não consigo projetar nada se eu não entender do layout, se eu não entender do processo e principalmente do fluxo. Então, vinícolas, a gente tem um fluxo muito complexo para fazer isso funcionar, não é simplesmente uma edificação. Ela tem um caráter estético externo, mas, porém, internamente, tá? Ela tem que seguir um determinado fluxo de processo, senão você não consegue elaborar. E outro problema, a gente precisa automatizar o máximo possível os processos, né? E eles são bem sofisticados e requerem muito cuidado e os tempos são curtos. E nós trabalhamos com conservação o tempo inteiro. Então, a questão frio dentro da vinícola, né? Não o ambiente como um todo. Se o ambiente puder permanecer numa temperatura única, ali nos 16, 18, ótimo, é o supra-sumo, né? Agora, como é que você faz uma vinícola em São Paulo, por exemplo, lá em Espírito Santo do Pinhal, nós temos uma amplitude térmica lá. À noite nós chegamos lá a 10, 8 graus até na Serra da Mantiqueira, porém no dia nós vamos a 30. Né? Isso é bom para a videira, mas como é que eu faço a conservação desses vinhos? Como é que eu conservo esse produto? Eu tenho que me valer de artifícios aí, né? De frio artificial. Aqui a gente enterra tudo, né? E aí consegue manter um equilíbrio. Mas assim, nem sempre se pode fazer isso, né? E mesmo assim, às vezes a gente, mesmo colocando isso de forma subterrânea, a gente acaba usando métodos artificiais para controlar temperatura e umidade. Tá? Isso aqui é um produto vivo, tá? Ele não está morto, né? Ele começa a fermentar se você não cuidar dele, né? Então é por isso que eu digo, é um alimento, né? Sim. A nossa legislação trata errado isso. No mundo inteiro é tratado como alimento. Nós tratamos como bebida alcoólica o vinho. Não é uma bebida alcoólica, é um alimento que possui um teor de álcool. E se for pensar, tu tem que, né, já que tu tem todo um consumo para manter essa temperatura, Sim. já tem que pensar se vai ser placa solar, se vai ter hoje a questão sustentabilidade ela está presente. Ela... Tá? Então, eu fiz uma vinícola em Dom Pedrito, que é a Guatambu, Ai, adoro. que é a primeira que tem 100% de energia fotovoltaica. Né? Ela é totalmente operada por esse tipo de energia. Então, hoje você faz reuso de água, é fundamental, né? A questão da energia energética também, a questão do tratamento dos resíduos e de como você controla tudo isso, passou a ser uma questão prioritária, né? E aí a gente, às vezes, vai para algumas, a gente vai para certificação LEED, né? Foi uma outra pós que eu fiz só em certificação LEED. Você vê como elas vão entrando, né? Quando contratam ele é certinho. Não, mas é que assim, ó, os pré-requisitos, né, para você fazer uma certificação LEED, né? Hoje você contrata um consultor que vai fazer toda a gestão do processo. Mas se você não tem entendimento do processo, não adianta contratar só o consultor. Né? Ele não vai operar o dia a dia do projeto e mesmo da obra. Né? Quem está operando também tem que ter esse entendimento. Então, o meu sentido de fazer esses estudos foi para isso, para essa forma aí.
E aí você consegue imprimir hoje uma sustentabilidade nesses ambientes. Aí, primeiro que você trabalha com materiais locais sempre, né? É muita pedra, é muito aço, muito vivo. Vinícolas hoje, nós temos duas arquiteturas possíveis, eu digo assim, de uma certa forma, né? A primeira é um estilo mais moderno, um estilo californiano. Californiano porque a Califórnia, na realidade o Napa Valley, né, em São Francisco, erigiu um estilo que veio para Mendonça, aqui na Argentina, né, de fazer vinícolas mais cleans, né, um estilo mais minimalista, assim, vamos falar, né, onde você faz uso de aço, de vidro, de madeira, né, e tem aquele estilo mais clássico, onde você procura fazer com que aquilo tenha um caráter mais histórico, assim, né? Eu digo uma arquitetura mais vernacular, né? Puxa para aquelas castelos, não é fazer castelos, né? Mas aquela coisa pesada de pedras, também é um estilo que as vinícolas buscam muito, né? E hoje, na realidade, a gente mistura tudo. Não existe um estilo. O estilo quem dá é o próprio vinho que é produzido e o próprio local. O que tem que se fazer, no meu entender, que é uma coisa que eu busco, é fazer uma integração com a natureza. É não fazer um museu. Nós estamos fazendo uma vinícola, não é para fazer um objeto histórico. Nós temos algumas vinícolas que são assim, parecem museus a céu aberto, né? E, no entanto, são indústrias de vinho. Eu não concordo muito com isso, mas isso é uma opinião minha pessoal. Se você vai a Bilbao, por exemplo, lá, né, o Frank Gehry fez umas coisas lá. Na né? Marquês de Riscal. Na Marquês do Riscal lá. Mas aquilo atrai. Atrai. Porque ela é escultural. O objetivo foi esse, né? Foi trazer o turista para visitar um objeto escultórico que eu não sei definir se aquilo faz parte da vinícola, se é a pousada ou se é o quê, né? Mas cumpriu um objetivo, cumpriu. Né? Se você vai na Villa Antinori, em Florença, por exemplo, que foi considerada uma das vinícolas mais belas do mundo, você nem nota na encosta da montanha que você está dentro de uma que é gigantesca, porque foi toda ela incrustada dentro da montanha. Então, isso para mim é você fazer uma integração com a natureza. E já aproveitou da montanha identidade. Criou uma identidade. Tá? Então, eu entendo que nós, por ser um país que tem essa condição, a gente deva partir um pouquinho mais para isso, fazer uma integração com os vinhedos, com a natureza. Claro, você conheceu a Guatambu lá, né? Então, a Guatambu já é uma vinícola de Pampa Gaúcho, foi uma arquitetura que a gente buscou o quê? Pô, nós somos próximos do Uruguai, nós temos uma influência da arquitetura espanhola aí. E outro problema, a gente tem lá uma condição climática de um vento constante muito forte. A gente fez uma vinícola voltada para dentro e não para fora, né? Por uma questão de proteção, e se botou subterrâneo tudo que era possível. É um sucesso, né? A Guatambu é uma coisa assim fantástica, né? É verdade. Para mim, um dos projetos de mais sucesso que a gente fez foi a Guatambu, né? Ai, que legal. E o escritório de vocês, ele atua no país inteiro, no país inteiro, sim. Nós temos projetos no país inteiro e temos um projeto que a gente fez também com um italiano aí, que é um enólogo famoso de lá, que a gente estava desenvolvendo um projeto. Ainda estamos desenvolvendo esse projeto, ele não começou a ser construído, mas ele vai ser construído no Brasil. Mas eu já estive com ele lá e é ele que dá a palavra final para isso também, né? Sim. Mas aonde a gente é chamado, né? Não existe limite disso aí. Né? Sim. Isso é uma arquitetura que você, na realidade, são poucas pessoas que trabalham nesses projetos e você acaba... E o mercado também não é tão grande assim, né? Ele apesar de estar bem disperso no país hoje, mas o mundo do vinho se conhece. É que nem um hospitalar, mais ou menos. O pessoal acaba se conhecendo. Né? E aí você, no momento que você começa a fazer essas visitas aos produtores, você acaba sendo conhecido também. Né? Então vira referência. É isso que acontece. Mas é muito interessante ver que vocês participam do projeto inteiro. Não? A gente, né, eu não tinha essa ideia. Eu também não tinha ideia de que era tanto assim. Então, mas, desde a concepção, eu acho. Talvez uma característica tua, né? De trazer isso escolher as cepas, enfim, de chegar... Sim. Né?
começar a Eu startar começo no vinhedo, a gente começa Uhum. entendendo como é feita a produção. Né? Mas eu acredito que quem não Muito faz completo. assim não consegue Não. ter um. Aí eu- você vai ter que se valer de uma consultoria ou o projeto enológico tem que te dar esses dados. Né? Porque como é que você dimensiona um tanque? É de 1.000 Exatamente, litros, de imagina. 3.000, de 5.000. Né? Às vezes até o enólogo não consegue diferenciar isso. Né? Uhum. Você tem que fazer planejamento, planejar plano de colheita. E você está lidando com clima. Então, isso funciona todos os anos de forma igual? Não funciona. Sim. Como é que eu estabeleço isso? Sim, para deixar a desejar, né? Com E aí, certeza. esse é o grande problema da maioria das indústrias hoje, é que elas não conseguem se planejar por muito tempo, né? Ou elas não têm esse planejamento. A gente tenta incutir isso neles. Olha, faça um planejamento. Porque vinícola é assim, o difícil são os primeiros 100 anos. Depois Só isso. O comecinho, né? Comecinho, uma geração O comecinho aqui. um pouquinho os primeiros 100. Não, mas na realidade, se você for ver isso são negócios de longuíssimo prazo. Pois Tá? é. Você não começa a fazer isso e já começa a ter um retorno financeiro, por exemplo. É um investimento muito alto, requer muito trabalho e é um negócio para apaixonados. Né? Eu acho que Quem entra nesse ramo é Tem que apaixonado amar. por isso, senão não funciona. Né? A não ser que você seja um grande grupo comercial, e mesmo assim você vai precisar das pessoas apaixonadas para trabalhar lá, porque senão Sim. não vai acontecer. Tu acaba entrando até na gestão, na verdade, então, de todo Tu participa o negócio, de tudo, né? Tu participa de tudo. Porque hoje, se você olhar uma garrafa de vinho, ela tem todo um design, né? Sim. Ela tem o rótulo, o contrarótulo, a cápsula, cores, né, as que tu vai- cores, o tipo da garrafa. Uhum. Né? Você pode olhar, você não vai achar uma garrafa, um vinho Pinot Noir numa garrafa Bordeaux, que é aquela garrafa lisa. Você sempre vai achar Sim. parecido com essa do espumante. Né? Por que isso? Porque é o tipo do vinho, né? que está sendo elaborado. Então, assim, os próprios vinhos, a tipologia dos vinhos, né? Você vai colocar em garrafas diferentes, vai ter rótulos diferentes, tem rótulos que são mais conservadores, né? Que buscam uma ideia assim de longevidade. Pegar os rótulos franceses, eles te remetem ao século XVIII, século XVII. Você pegar os rótulos da Califórnia, eles são todos ultramodernos, né? É uma coisa completamente diferente. Pegar os rótulos australianos, né? É mais ainda, entendeu? É uma modernidade, é quase um pós-moderno, assim. Então, tem a ver com o tipo de vinho que é feito. Né? Então, isso é outra indústria que está associada, que é a indústria do design. O pessoal do Sim, design total. tem Pessoal do especializado tranquilo, né? em vinhos também. Tranquilo. E assim, tem toda uma indústria de livros, uma indústria de revistas que falam sobre isso. Depois tem toda a indústria do marketing sobre... Olha, eventos na área do vinho são diretos. Né? Então, movimenta praticamente um grande volume. Mas né? tem uma coisa que, assim, relativamente nova são os wine gardens, né? Que não tinha isso antes. Eu sou apaixonada pelo da Cavigás. Começaram... nós tivemos um pré-início dos wine bar, né? Que é você poder degustar diversos tipos de vinho numa só noite sem que ter que comprar uma garrafa caríssima às vezes, né? Então você paga por uma taça. Isso é uma coisa de muito sucesso que eu tenho visto, né? E isso já saiu só do ambiente wine bar exclusivo. Está indo para alguns restaurantes, está indo para outros ambientes. Eu acho importante isso, porque você, numa só noite, você pode degustar e fazer uma comparação, né? Por exemplo, de fazer uma degustação vertical ou horizontal de um vinho, né? Sem que você tenha que consumir uma garrafa inteira ou comprar uma garrafa e levar embora. Os wine garden é uma das tipologias assim da arquitetura que as vinícolas encontraram, né? E não só as vinícolas, né? Também alguns bares já começaram a fazer isso. Pô, é uma maneira de você atrair para um ambiente, aquilo que eu te disse, você precisa criar uma experiência sensorial para as pessoas. Se você não criar um ambiente, né? Você somente vai... É que nem tomar uma cerveja sentado na calçada, né? Não tem ambiente nenhum, né? Mas na praia é diferente, né? Então, um vinho é a mesma coisa, né? Se você tomar E outra coisa, a principal que eu vejo assim, eu até gosto de sentar, né, na minha casa, botar as pernas para fora e tomar um vinho sozinho, mas é muito melhor numa companhia, né? O vinho te remete a você ter uma conversa, a você ter
né? Um bate-papo mais legal, assim. Ele atrai para isso. Mas o Weingarten, eu acho que popularizou Popularizou. também, não de maneira Popularizou. pejorativa, mas popularizou demais, né, o consumo do... Popularizou o consumo e também uma outra coisa, que é você fazer com que a pessoa que está visitando um ambiente, ela permaneça mais tempo. Claro. Se você não tiver um Consuma ambiente, mais. e consuma mais. Nossa. E não só É. daí a bebida, né? Você agrega, aí você bota um petisco. bota Semana alguma coisa. passada até fui num restaurante aqui em Porto Alegre, que foi aquele aquele que tu e realmente, e eles na experiência ali, além do menu, tem a degustação de vinhos, assim, daí tinha vinho da Romênia, e vinhos maravilhosos, diferente. que são rótulos que eu não experimentaria jamais, provavelmente, né? É, Não tenho. a não ser quem seja um enófilo mesmo, que vá Uhum. buscar essas experiências, você vai ficar sempre nos mesmos, praticamente, né? E na realidade, o bom do vinho é isso. Não Uhum. existe o vinho, para mim, não existe um vinho melhor, nem o pior. Existem vinhos. Eu vou testando. Uns vão me agradar, outros não vão me Exatamente. agradar. E existem milhares de vinhos. Olha, só na Toscana a gente tem mais ou menos uma média de uns 8.000 rótulos, né? Então Nossa. é impossível Nossa, que você... Né? É muita coisa, é muito Dá produto. pra beber todo Para dia, todos sem... Meu Deus, Sem por repetir. anos. Mas o mais incrível da experiência é que, de repente, aquele vinho nem é tão bom, mas estava tão agradável o lugar. Também. Né? Mas tu eu vai ter até aquela fiquei memória, fora, Você falou uma coisa agora, Fernanda, que eu ouvi lá na Itália, tá? De duas pessoas dizendo, olha, a mesma garrafa de vinho, quando a gente abre ela em locais diferentes, ela vai te dar experiências diferentes, sensações, e você vai ter uma crítica completamente diferente do mesmo vinho se você tomar ele aqui dentro do estúdio ou se você tomar ele lá fora num wine garden. Você vai achar que o vinho não é o mesmo. Pois Tá? é. É incrível isso, incrível, porque ele mexe com as emoções, né? Claro. Então, experiência, esse é o né? bom do negócio. Aconteceu com aquele vinho que eu Verdade. levei pra tua casa. Porque tu disse lá em casa ele tava ruim, tu vai dizer. Pior, na tua casa ele não tava tão bom. Não, lá não tava bom. Era um A minha alvarinho. casa, companhia. Nossa, Ó. tava incrível lá em Garibaldi. Daí eu cheguei e eu fiquei com aquilo, meu Deus, que vinho mais incrível, meu Deus, meu Deus. E daí eu levei pra ela e péssimo, falei Mas você foi achar um vinho alvarinho lá em Garibaldi, Aham. produzido na região lá. Porque tem alguns produtores que estão produzindo castas portuguesas, né? Uhum. Em Vacaria tem um É? pessoal que está produzindo alvarinho é. também. Nossa, mas lá tava incrível, É. sabe? E daí eu falei pra ela assim, olha, eu vou te trazer, eu trouxe um vinho muito maravilhoso. E daí é bom, mas Eu estou elaborando Mas era um vinho bom, tá, também. amiga? Eu Nossa, estou fiquei elaborando ofendida. Pinot Noir agora. Tá? Hum. Então, eu tenho, a gente compra uma uva de um vinhedo ali próximo, né? No Vale dos Vinhedos. Eu tenho umas barricas de carvalho também. Peraí, não, calma. Você Não, mas isso é um... está elaborando. Não, mas isso é um arquiteto projeto, e ele ainda- isso é um projeto particular mesmo, é um vinho. Além de tudo, tá bom. Olha, o futuro nunca se sabe, mas a ideia é assim, né? Eu sou um fã de Pinot Noir. Né? Sim. Eu tomo 2 vinhos tintos assim regularmente, Pinot Noir e Cabernet Franc. São os 2 vinhos que eu mais tomo. Além de espumantes, eu gosto de Prosecco. Então eu me propus a elaborar um Pinot Noir de primeira linha, junto com um amigo meu. Eu tenho um enólogo que foi sócio da empresa. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha um enólogo que trabalhava comigo. Hoje ele não trabalha mais, mas ele é meu amicíssimo, assim. E ele tem uma vinícola lá na região de Bento. Está se dedicando só a isso. E eu estou elaborando esse vinho com ele. Né? Eu comprei as barricas, compro a uva, a gente seleciona e faz o vinho. Não adianta, né? É uma paixão, não tem. Mas é o que eu te disse, se você não for apaixonado por esse Aham. negócio, você não vai trabalhar nele. É difícil, né? É a mesma coisa que hospitais, você tem que gostar disso. Se não gostar, é impossível você trabalhar, né? Suportar toda aquela carga que tem. Né? dá uma trava ali. Dá uma trabalheira. Né? Não, mas tudo dá trabalho em arquitetura, na realidade, Aham. né? Por isso que tem arquitetos que ficam lá na parte residencial, tem arquitetos que Exatamente. ficam na parte comercial. Né? Eu me propus a ficar na parte industrial porque eu gosto de processo.
Se você não gostar de processo, você não vai fazer indústria. Indústria não é fazer pavilhão, né? Indústria é fazer indústria, é fazer todo o layout, toda a questão do fluxo. É muito mais complexo do que fazer um hotel. Até, E é um projeto longo sempre, né? São sempre projetos de muito, Qual que é a muito média? tempo. Eu também tenho essa De indústria, olha, dependendo do tipo de processamento, mas eu estou fazendo agora em torno de 6 ou 7 projetos nós estamos fazendo de indústria, a média é de 8 meses a 1 ano, 1 ano e meio. Eu tenho projetos, eu fiz um projeto para a Scania, por exemplo, da Suécia, que é uma concessionária lá de Caxias do Sul, todo mundo acha que é só uma concessionária, é a maior do mundo, considerado, né? Nós levamos 4 anos no projeto, até nós chegarmos no resultado final junto com o pessoal da Suécia, aí, que do meio do caminho, inclusive a Volkswagen acabou comprando a Scania, tivemos que mudar o projeto, então foram 4 anos de projeto, para você ter uma ideia. Tá? Sim, Então não tem como... É um casamento. É um casamento. E assim, né, Fernanda, você sabe que projeto de arquitetura, né, esse é o problema que nós estamos tendo na arquitetura no Brasil. O que é projeto legal e o que é projeto executivo. E como você gerencia um projeto executivo, né? Hoje a gente tem ferramentas melhores, né? Você já tem o Revit, consegue fazer um gerenciamento com NARS. Mas quantos arquitetos estão trabalhando no sistema BIM? Muito poucos. Eu mesmo levei 3 anos para botar o escritório dentro da tecnologia do BIM, né? Depois você tem um outro agravante, que é a questão do custo, né? Isso você tem que trabalhar 100% legal. Isso significa que você está pagando royalties todo mês ou todo ano para o teu fornecedor de software. Você precisa treinar esse pessoal, então a remuneração é um pouquinho mais alta para que eles possam trabalhar nisso. Eles têm que aprender a trabalhar nisso. E toda a cadeia tem que participar. E como é que você faz a cadeia dos complementares participar da arquitetura? Não é muito fácil isso. Então você leva muito tempo. Por isso que os projetos acabam sendo demorados. Às vezes a gente tem que se valer de profissionais até do exterior aí para fazer algumas partes assim, para que tu possa dar um projeto executivo que realmente seja um projeto executivo gerenciado. Porque não basta fazer o projeto, você tem que gerenciar o projeto. Essa é a parte mais difícil, né? Como é que eu compatibilizo todas essas disciplinas e entrego um resultado lá para um cliente, que às vezes é um cliente corporativo, onde ele vai investir lá 50, 100, 200 milhões numa obra, né? E tem uma expectativa. Você tem que dar essa expectativa para ele. Projetos, as vinícolas não são projetos de investimentos muito baixos, né? Os equipamentos são caríssimos. Uma vinícola média hoje para 100 mil litros, 150 mil litros, que é uma vinícola boutique pequena, você investe aí em torno de 15 a 20 milhões. Né? Quem está na área hospitalar, você sabe, quando a gente botava um tomógrafo, uma ressonância magnética, o investimento que você tinha que fazer para colocar um equipamento desse. Em vinícola é a mesma coisa. Né? Tem equipamentos que custam 300, 400 mil euros. Né? Tem tudo importado praticamente. Sim, né? E o cuidado de logística da entrada, todo o cuidado da obra, cuidado, né? É muito. Essa é a questão da arquitetura que nós estamos perdendo um pouquinho na minha visão, pelo que eu estou vendo, pelos profissionais que eu tenho dentro do escritório. A gente tem uma certa rotatividade, tem um volume de profissionais de arquitetos e engenheiros. Eu hoje tenho dentro do meu escritório engenheiro químico, tenho engenheiro civil, tenho arquitetos, me valho de engenheiros eletricistas, tenho até engenheiro mecânico. Né? A gente trabalha com... É multidisciplinar. É multidisciplinar. Né? E você vê claramente a formação desses profissionais, a diferença de universidade para universidade e que nível que eles chegam. Então, a nossa formação, provavelmente eu sou bem mais antigo, porque eu tenho 31 anos de formado, né? Mas na nossa época que não existia computador, que era tudo à mão, nós tivemos uma formação melhor do que esses profissionais estão tendo hoje. Eles têm muita formação informatizada, mas pouca informação de conhecimento técnico. E aí eles têm que buscar isso depois que eles se formam. É que parece que o cérebro não funciona. Vamos falar outra não, coisa. eu acho que no meu entender, tem a ver também com a categoria dos professores que estão dando aula agora. Por quê? O que acontece? Se você sai de uma universidade... eu nunca fiz mestrado porque nunca me interessei pela questão acadêmica. Então, eu me oriento pela questão técnica, porque a pós-graduação sempre é mais incisiva nisso. Né? Apesar de que eu dou aula
para 3 universidades. Mas, assim, se você pegar um aluno que se forma arquiteto e depois ele vai fazer logo em seguida um mestrado sem ter atuado no mercado e ele vai dar aula logo em seguida, de projeto, por exemplo, que tipo de aula ele vai dar? Não tem como ele não tem experiência. Não tem experiência. Né? Que é muito importante. E a experiência, eu procurei, eu tenho alguns arquitetos que eu peguei, eu digo, olha, você quer trabalhar comigo, primeiro você vai para a obra, né? Você vai lá ficar, a gente gerencia obras, né? Você vai ficar lá 1 ano, 2 na obra, aprendendo como é que funciona todo esse negócio. Depois você vem para o desenho. Tá? Eu tenho um filho que é arquiteto também, ele passou 5 anos na obra. Depois ele veio para o escritório. Mas aí foi mais. Judiou foi dele. mais. Filho sempre não. mal. Mas é que não tem como ser diferente, Tá certo. Fernanda. As pessoas têm que ir para... O que eu digo para eles, eu digo... Eu tive uma escola, né? Eu trabalhei aqui em Porto Alegre, morei aqui 17 anos. Então eu tive uma escola aqui com o Davi Saltz, né? Que era o maior escritório que tinha aqui era a Sklovsky Saltz na época lá. E depois eles se separaram, eu trabalhei. E trabalhei com mais 2 arquitetos que eu venero bastante, que me ensinaram muito, que é o Ivânio Sanguinetti e o Sérgio Saffer, né? Pô, mas a gente aprendeu a fazer o quê? A andar com uma trena no bolso. Ele dizia, não, quando tu vai no banheiro, mede a porta. Mede a distância que tem do vaso até a porta. Eu fiz isso 2 semanas atrás. Sabe? Eu tava na Mercadoteca e eu olhei, nossa, mas essa bancada tá maravilhosa. Eu peguei a trena. Mede, né? Sim. O pessoal não sabe nem o que é uma trena hoje, né? Eles não andam. Eu digo, vocês leem um livro, vai tudo pro Google, né? Sim. Claro que o Google te dá um volume de informação astronômico. Mas assim, ó, tem informação técnica que eu digo, chama o fabricante, faz uma live com o fabricante, Exatamente. pergunta como é que funciona. A gente estava falando exatamente disso um pouquinho antes, porque o quanto a gente aprende ali na obra, com o empreiteiro, tu ter humildade de aprender, de ir atrás. É que o empreiteiro, o arquiteto novo que vai para a obra, se o empreiteiro notar que ele não tem conhecimento técnico, ele já passa por cima do arquiteto ou do engenheiro. Né? E assim, ó, por mais que o empreiteiro tenha a experiência de 20, 30 anos, as tecnologias mudaram, os materiais mudaram. Sim. Eu trabalho muito com materiais. Então, hoje, a aplicação dos materiais ela é diferente. Você tem que treinar, retreinar, né? Principalmente quando nós começarmos agora com essas novas tecnologias de fachada. Fachada ventilada agora veio com tudo, né? E é uma técnica que se aplica para nós. Assim. Quantos experimentos errados a gente fez? De fachadas, de revestimento de fachada, né? Do reboco para granilha. Nós tínhamos já as tecnologias aqui, se pegar farrapos, né? Você olha, estão todas aí as fachadas, você pegar as novas, não estão de pé. Né? O que é isso? É a perca do conhecimento que nós tivemos ao longo do processo. Por quê? Porque os profissionais não se atualizaram. Eles não se atualizam e eles não vão a campo para fazer esses experimentos. Quem é que é pesquisador de materiais? A não ser laboratório de universidade. E com que objetivo ainda por cima? Né? Então, esse é o grande problema que nós temos da arquitetura e dos profissionais hoje. Nós vamos ter um hiato. Eu entendo que a gente vai ter um hiato aí na frente, né? Porque nós vamos ter projetos sofisticados, né? Computacionais, mas a execuibilidade deles vai exigir uma engenharia que não vai vir da arquitetura e deveria vir de nós. Nós é que somos os titulares da obra, né? É só no Brasil que o arquiteto não é o titular da obra. No restante do mundo, quem vai para a obra é o arquiteto e não o engenheiro. Né? Aqui é o contrário. Então, isso é uma coisa que eu entendo que a gente deveria mudar essa linha do conhecimento. Né? Vale para tudo. Por isso que no meu escritório, pelo menos eu procuro incentivar os arquitetos, olha, vão para a obra, andem com uma trena, comecem a medir, sintam o que é 60 centímetros. Né? Tu bota no papel aqui, 60 centímetros, mas o quanto que é realmente 60? A gente treina o quanto olho 40, também, né? Sabe? Tô andando com a trena, tipo, a gente treina o olho. É que a história também, assim, ó, quando tu dá um Google, quanto que tem que ter a profundidade da bancada? 60 centímetros. Mas qual que é a sensação dos 60 centímetros? Será que para aquela pessoa que vai trabalhar daquele jeito, os 60 centímetros tá bem? Será que 10 centímetros a mais não faria total diferença? Mas aí é que tá, né, Fernanda? Quando você faz um projeto, você tem que entender quem é teu público-alvo também. Se você não entender do teu público-alvo, né,
Esse era um problema que eu tinha, porque na indústria a gente trabalha com dimensão de portas diferentes, né? É outra logística. O pessoal botando portinha de 80, portinha de 70. Eu digo, não, isso aqui é para apartamento. Ou para e olha lá, né? Nem para apartamento eu botaria uma porta. Não, e daí quando tu aumenta, né? Eu me lembro em hospitais tem isso. Tu vai aumentar a dimensão da porta. Daí a ferragem é totalmente diferente, porque ela não aguenta uma folha muito grande. Daí quando tu vê, tá assim a porta, daí a porta não abre direito. E como é que tu vai fechar ela né, e trava? E não é uma ferragem comum que tu encontra no dia a dia. Então tu tá sempre pesquisando, né? Tu tá sempre correndo atrás. A indústria te oferece produtos novos a todo momento. E mesmo materiais, né? Materiais, assim, a gente tem uma gama hoje de materiais fantásticas, né? E a gente, às vezes, não sabe utilizar eles, porque não pesquisa tecnicamente. Tá? Em vinícolas, a gente faz o quê? A gente utiliza pisos específicos, né? Por exemplo, a gente utiliza muito piso uretânico, que é um revestimento que tem uma resistência aí para de menos 80 até 180 graus, né? É a única pessoa que me falou na vida desse piso, eu nunca mais esqueci. Eu nunca mais esqueci desse piso. Depois eu nunca mais ouvi falar nesse piso. Eu nunca mais ouvi falar, mas eu utilizo ele demais, esse piso, não só para vinícolas, né? A gente indica ele para uma série de espaços industriais. Por quê? Porque ele tem um gradiente de temperatura, uma amplitude que vai de menos 80 a mais 180. Ele tem uma tecnologia microban em algumas resinas aí, né? Então você não se preocupa com aquele filme bacteriano que pode se formar. Ele é autonivelante, então eu posso fazer uma base de concreto bem trabalhada aí e eu revisto isso com 2 ou 3 milímetros e eu resolvo um piso para o resto da minha vida, né? Eu não tenho junta, não tenho rejunte, não tenho nada disso. E ele não trabalha, não racha, não? Ele trabalha de acordo com o piso que está embaixo. Sim. Então, se você fizer todas as juntas de trabalho, né, e as juntas, normalmente juntas cerradas e juntas construtivas de forma correta, tiver um bom projeto de piso, a gente faz projeto de piso também. Piso tem que ter projeto. Né? Como é que você faz um projeto de piso? Simplesmente joga concreto em cima da terra? Não, você tem que entender da resistência do solo, tem que né, fazer testes, fazer tudo isso. Aí você não vai ter problema. Né? Pode ter, eventualmente, mas ele é fácil de consertar. Né? Porque com a própria, como é uma resina sintética, né? Sim, dá fica fácil. Né? Além disso, tem outros. Né? A gente usa também resinas epoxídicas, né? Bastante com epóxi. Tá? Tem uma série de coisas, de pisos aí. Hoje tem N tipos de revestimento. Claro que eles têm custos altíssimos, né? Sim. Não é como botar um paviflex ou um piso laminado ou um piso de porcelanato. Né? Tá? Mas para vinícolas tem que ser isso. Né? Não tem outra forma. E na parte externa você não tem limite. Né? Você pode utilizar o que você quer. Madeira é um material que a gente utiliza bastante com uma outra técnica hoje. A gente está fazendo muitos elementos de madeira colada. A laminada colada, aquela? Não. Não é a laminada colada. A gente tem pego a guia de 15 ou de 10 colado e feito vigas, por exemplo. Vigas de 1 metro, 1,10 m, né? Você cola e parafusa elas, né? Antigamente tinha uma empresa que é aqui em Caxias, em Porto Alegre, que fazia isso, né? Arcos de madeira colada, vigas de madeira colada, que era a Smar. Hoje ela não existe mais, mas é uma tecnologia alemã. A gente resgatou isso, né? Tá procurando fazer e o pessoal, quando você faz, adora isso, né? Porque fica muito bonito e dá uma resistência assim fantástica, né? E dá para utilizar isso para qualquer coisa. Tá? Então, tem outras tecnologias que você pode fazer. Mas, assim, a questão básica hoje, o que é para nós? Assim, o que é mais... o maior volume, né? É steel frame, steel deck, steel wood. Né? Isso, realmente, a coisa veio com uma velocidade, com uma intensidade muito grande. Porque é rapidez. Sim. E outra, é um processo industrial onde você não depende da mão de obra que não existe quase mais, né? É uma obra limpa também. É uma obra limpa. Né? Todas as questões. Porém, tem que ter maiores cuidados com essa obra. Né? Ela é muito interessante, ela é fantástica, ela tem um valor assim muito alto. Porém, se for mal feita, você tem um problema para o resto da vida insolúvel, praticamente. Sim, porque não dá para consertar. E desmanchar e fazer de novo, né? A vantagem que eu vejo na construção de steel frame assim, é que você pode agregar tanto na estrutura de concreto quanto na metálica.
Então, ela te dá flexibilidade estrutural. Ela funciona nos dois. Claro, não é da mesma forma que você constrói. Né? Nós fizemos um hotel agora, um Holiday Inn, né, para a rede IHG americana, com 12 pavimentos totalmente de steel frame. Quanto tempo de com obra? fachada, 11... de 10 meses, praticamente. Né? Muito Brota. rápido. Brota. Nós demoramos para fazer o núcleo de concreto, que é as caixas dos Sim. elevadores. Depois, o restante foi tudo pré-fabricado. Tá? E com fachada ventilada em ACM. Daí, né? Foi bem naquela época do incêndio do Greenfield, da Torre Greenfield em Londres, que deu aquele problemão, que morreu um monte de gente. Nós tivemos que trocar o ACM, estava vindo da China, por um ACM que tivesse RF, resistência a fogo. Né? Aí mudou, nós prestamos atenção nisso aí, porque hoje você tem que cuidar disso. A questão de incêndio, tá? Ela é muito importante. Eu atuo bastante nessa área aí, porque para mim, segurança contra incêndio é um problema de arquitetura. Não é um problema de engenharia de botar hidrante. Hidrante é para combater incêndio, extintor é depois que ele começou. Sprinkler. Mas a parte inicial é nossa. Quem é que define material? Materiais, É arquiteto. Quem é que define os percursos, os fluxos, as saídas? Então, a segurança contra incêndio, que é importantíssima, ela nasce no projeto arquitetônico, no primeiro risco. Ela tem que acompanhar desde o primeiro risco. E é isso que os arquitetos não se dão conta, às vezes. Aí deixam para fazer o projeto de segurança contra incêndio depois que está tudo pronto. Sim, aí é uma adaptação, na realidade, não é um projeto de prevenção. Aí você precisa de sistema mecânico. Né? Você poderia, às vezes, até eliminar sprinkler com compartimentações, promover algumas compartimentações. Em hospitais já é obrigatório, né? Você fazer compartimentação de incêndio. Você não tem como tirar um paciente do bloco cirúrgico, do meio de uma cirurgia, você está pegando fogo no hospital. Você não vai tirar ele de lá, você tem que terminar a cirurgia, então aquilo tem que ser um ambiente estanque. Por isso que o hospital tem tanta compartimentação e tem uma legislação específica só para ele. Né? Então, a indústria também, nós se valemos de legislações bem mais rigorosas para fazer esses procedimentos aí de segurança contra incêndio. Vinícola, tudo bem, eu tenho muita água, muito material que não é inflamável, é incombustível. Mas tu tem que pensar nas rotas. Mas eu tenho que pensar na parte da gastronomia, na parte do receptivo do turista, na parte do receptivo de hóspedes também, né? Eu tenho que pensar em tudo isso. Isso vale para qualquer projeto, né? Não é só para isso. E na gastronomia, daí tu faz a cozinha industrial? Sim, a gente faz layouts industriais de cozinhas, né? Trabalha com alguns fornecedores. Nós temos ótimos fornecedores, né? de cozinhas industriais. Nesse hotel aí nós fizemos 3 cozinhas industriais, uma para o hotel, uma para um centro de eventos que estava acoplado e outra para um restaurante que também estava junto. Então foram 3 projetos, cada um de uma magnitude. Porque o centro de eventos é para 600, 700 pessoas. Então era uma cozinha. O restaurante era mais ou menos 100 pessoas e o hotel era de 98 apartamentos. Né? Então você tinha o café da manhã e um jantar eventual assim, né? Então, são cozinhas diferentes, né? É um conhecimento técnico absurdo. É uma soma, na verdade, de projetos complexos, né? Sim. Complexos e cada um é um pedacinho. Cada um é um pedacinho. Cada um é um e pedacinho. tem muita coisa ali Meu dentro Deus. para resolver. Você quer ver uma outra coisa? Eu acabei de fazer uma indústria agora que é de malhas, né? Uma grande indústria de malhas em Farroupilha. A sala de TI dessa indústria aí é uma coisa assim absurda, né? É um bunker, né? Onde a gente teve que elaborar todo, porque é o coração da empresa. Se falhar aquilo ali, falha as máquinas, porque todas as máquinas, os teares estão conectadas, né, via internet. Então você tem um acompanhamento. Não acontece. Não, eu tô aqui, tá me dando uma depressão, entendeu? Tipo, se um dia eu achei que eu era mais ou menos. Porque, tipo, sério, muito conhecimento, são diversos, né? São muitas coisas diferentes, né? A gente já sofre com uma compatibilização ali do residencial. Não, mas é que quando você vai entrando em projetos industriais, você vai adquirindo essas coisas, vêm ao natural, né? E assim, você vai fazer uma sala de TI dessa, né? Você tem que se preocupar, bom, primeiro com a parte elétrica, que é bem complexa. Segundo, com a própria sala em si, né? Que não é simplesmente um espaço, né? Você tem lá piso elevado, você tem fogo. Você tem que fazer um sistema de
de combate a incêndio mais específico, um sistema de supressão. Você tem que fazer um sistema de detecção não somente na sala, é embaixo do piso, é por cima do piso. Você tem que isolar a área. Se der um incêndio, ela tem que durar um tempo, tem que ser estanque, né? Então você tem que fazer selagem de todas as entradas e saídas. Tu faz ela um box separado? Como se essa aí foi praticamente um container separado dentro da indústria, né? Conectado, mas todo com uma selagem toda específica, com elementos intumescentes, né? Que no caso de um incêndio, por exemplo, eles aumentam de volume 200 vezes. Então, eles selam isso. Tem um sistema de detecção bem especial, onde a gente detecta se um cabo elétrico, por exemplo, entrar em ignição, tiver um curto-circuito embaixo do piso, que é elevado, dentro dos racks de servidores e acima da linha de fogo, né? Mais o condicionamento. Você bota 2 equipamentos de ar-condicionado específicos para resfriar a sala. Ar-condicionado pode dar um problema, ter um curto e entrar em ignição, né? Então, isso é uma coisa que a gente se preocupa. A parte de preventiva de incêndio é uma área que eu toco bastante, né? Foi uma das pós que eu fiz também, foi nessa área aí, engenharia de incêndio. Que é onde eu dou bastante aula hoje, né? Nessa matéria aí. Tá? Mas, assim, é fundamental você ter um controle de segurança das edificações. Cada vez mais. Por quê? A gente tem cada vez mais materiais sintéticos. Então, você faz a mesma coisa de um apartamento hoje. Antigamente, um apartamento, se entrasse em ignição, para você queimar uma cama, olha, tinha que ter o fogo, né? Hoje, não. Hoje aquilo é puro papel, né? Nós estamos trabalhando com materiais sintéticos. É resina e pó de madeira, praticamente, né? É MDF, o MDP, o USB, né? São esses materiais aí. E esses materiais aí têm um grande poder calorífico. Né? Mas no USB não tem uma resina, Tem uma resina, tem no USB, tem também. Não, é complicado o USB também. Tá? Não tanto quanto o MDF, né? Mas é complexo. E aí o que acontece? Você tendo um material desses aí, e mais um papel de parede colado, um laminado colado, que também você vai usar uma cola se não for a base d'água, e normalmente não é a base d'água, né? Então você tem um poder calorífico onde o tempo para entrar em flashover, que é quando tudo pega, entra em ignição espontânea por aumento de temperatura, esse tempo se reduziu muito. Antigamente você levava 1 hora para ter um flashover, hoje você leva 5 minutos para ter um flashover. Né? Aí você pega um estofado com espuma, um poliuretano, né? Nós usamos demais hoje poliuretano, né? Sim. Componentes que têm isocianatos também. Então, tudo é química, né? Os próprios eletrodomésticos, né? O isolamento térmico deles é poliuretano hoje também. Né? Os chuveiros nem de metal são mais de plástico. ABS, ABS, ou outros plásticos, né? Então, se você não tiver conhecimento dos materiais, veja a carga de incêndio que você coloca, que o arquiteto coloca, ele nem se dá conta que ele está colocando uma carga de incêndio, né? É a mesma coisa de projetos. Eu trabalhei em 2 shoppings grandes aqui, no Parque Shopping Canoas e no Parque Shopping Jacarepaguá, no Rio, lá do mesmo grupo, né? E nós trabalhamos aí com a questão da extração de fumaça. Mas a extração de fumaça é uma questão de projeto de arquitetura. Como se comporta a fumaça dentro de um shopping, né? E você tem lá 20, 30 mil pessoas para retirar lá de dentro, né? Então, como é que você vai fazer isso? Para onde que ela vai? Você vai ter um projeto de extração, então isso é inerente à arquitetura, né? Você tem que entender o comportamento da fumaça para que você possa criar uma clarabóia lá em cima, móvel, que se abra automaticamente quando toca o alarme ou não, né? Tem uma série de requisitos. O ar-condicionado tem que estar intertravado com o sistema de alarme. Eu não posso estar um fogo, por exemplo, numa praça de alimentação e o ar-condicionado jogando o ar frio e jogando a fumaça para baixo, né? Então, tudo isso diz respeito, mas assim, entra no projeto de arquitetura. Aí, nesse projeto, aí, eu atuei na parte de preventivo de incêndio com eles, né? O escritório de arquitetura do Rio de Janeiro, mas nós passamos 5 anos discutindo o shopping. Todas as saídas, a gente revisou todos os sistemas para eles, né? Eles vieram com uma legislação do Rio que não dizia nada, e nós aqui com uma legislação pós-KISS, super restritiva, né? Para te ter uma ideia, eram 8 escadas que veio no projeto original, nós passamos para 21 duplas, né? Então, duplas, pequena né? Diferença. Então,
Mas é importante essa responsabilidade, né? E o arquiteto tem que defender isso para o cliente, porque isso é custo. Custo, exatamente. Daí, então ele tem que entender que aquilo não é custo, na verdade. Não, é investimento. Né? É investimento. Mas aí entra aquilo que a gente estava falando. Como vender um projeto. Qual é a técnica que você vai utilizar para vender um projeto? Né? Primeiro você tem que falar a verdade. Se você mentir, você não vai vender nada. E para falar a verdade, você tem que conhecer o que você está falando. Se você não conhece o que você está falando, você não vai vender para ninguém. Não tem como justificar, né? Não tem como justificar. Né? E outra, essa justificativa cai logo ali na frente, porque você vai ver isso fisicamente, né? E aí não se justificam algumas coisas. Então esse é um problema aqui, de formação também, né? Porque você tem que ser comercial. Ser arquiteto tem que ser, além de ser psicólogo, né? Você tem que ser comercial. Você tem que entender dependendo do cliente, você tem que ser psicólogo. Sim. Quase sempre é tudo. Psicóloga, né? É isso aí. Mas eu acredito, né, ouvindo tu falar, além de apaixonado por processos da indústria, o teu escritório deve ter processos muito claros, assim, na criação de um... Porque são tantas coisas, tu tem... Olha, né? eu vou te dizer assim, ele é uma constante metamorfose, tá? Porque a gente tem épocas que a gente consegue implantar os sistemas e seguir, e tem épocas que a gente vê que a gente se perde no próprio sistema, tá? Eu acredito em duas coisas. Né? Tudo que ela quer é implantar processo na vida. Não, eu acredito em... Olha, eu já participei de processos de ISO 9000, de ISO 14000, a gente vive dentro desses processos aí. Eu vejo isso na indústria todo dia, porque as indústrias são processo hoje, né? Sim. Todas elas praticamente têm um sistema SAP de gerenciamento, né? Que é mais complexo ainda, que burocratiza. Né? Hoje os processos estão burocratizados, né? Você vê que para você entrar numa empresa hoje, você tem que fazer uma série de documentos, você tem que fazer uma integração, né? Tudo isso em prol de medidas de segurança, né? Da segurança das pessoas, né? E no momento que você entra lá dentro e começa a verificar alguns processos, eu tenho empresas que têm ISO 14, ISO 9, ISO 8, tem de tudo, e aí você chega lá e você vê que o processo não consegue atingir aquilo, fica muito amarrado, né? Tá? Então, eu acredito em duas coisas. Primeiro, eu não acredito em reunião de mais de 50 minutos. Eu não sou de fazer muita reunião, porque muita reunião é perda de tempo. Eu prefiro dizer as coisas. Eu ainda tenho... Né? Eu tenho uma dificuldade, às vezes, para delegar, né? Eu estou tentando, assim, justificar. Mas eu tenho minhas pessoas chaves dentro do escritório. Tá? E a segunda questão é assim, ó. A burocracia interna que exige, que você tem que ter para tocar um escritório de projeto que tem um porte um pouquinho maior, tá? Nós não somos grandes, nós somos médios, tá? Mas para você ter, você precisa de uma certa burocracia, de alguns procedimentos, tá? O que eu não faço é controle de pessoal, né? Cada um é responsável por si. A gente tenta imprimir cobrança de tarefas. Não é fácil isso, Fernanda. Por quê? Porque cada arquiteto, quando sai da faculdade, acha que é Deus. Né? É que nem médico. Tá? Tem um probleminha. Tem um probleminha quando eles chegam lá e cada um acha que ele é o mais importante. Né? Não é fácil você pegar todas essas pessoas que têm um ego inflado, super inflado. O pessoal do escritório escuta. E colocar todos eles juntos. Não, mas é uma dificuldade. Sim. E eu tenho discutido isso com outros colegas também. Né? Essa dificuldade a gente tem visto em vários escritórios. Tá? Como lidar com as pessoas. Por isso que eu digo, a gente até já contratou coaching, por exemplo, para tentar formar as pessoas dentro do escritório, fazer com que os líderes aparecessem, né, e começassem a liderar naturalmente, porque eu tenho uma liderança que eu não considero lá muito positiva, porque eu sou da velha guarda, né? E para mim a coisa às vezes anda mais no chicote do que no... Né? Então eu me irritava facilmente. Eu tenho que dizer a verdade, né, dessas coisas. Eu já mudei muito nesse quesito aí, né? Aliás, os meus funcionários me mudaram. Porque se você fizer isso, você vai perder as pessoas. As pessoas hoje estão cheias de dedos, né? Então você não pode falar absolutamente nada e tem que ir com toda a calma possível. E fazer com que as coisas aconteçam. Então, qual é a melhor maneira que eu encontrei de fazer isso? Primeiro, é permitir que os meus funcionários também dialoguem com os clientes. E entendam o problema do cliente, participem do problema.
Então, tem processos que acontecem dentro do meu escritório que eu estou lateral. Né? Eu não tomo a frente. Eles tomam a frente. Eles dialogam com o escritório. Perfeito. Isso, né? Isso traz para eles o quê? Uma responsabilidade, e coloca eles num senso num outro patamar. Daí eles estão dando a cara deles a tapa. Exato. Eles estão sentindo a dor, que era a dor que só tu ia sentir. E que tu ia chegar com essa dor e amenizar e entregar para eles. Mas né? ainda tem um problema, né, Fernanda? O que acontece? Quando você tem uma empresa assim e um cliente te contrata, às vezes ele quer conversar com a Fernanda. Exatamente isso. Ele não quer conversar com ele nós. não quer nem né? saber. E aí, se der um problema, ele vai ligar pro teu pra telefone. Quem? Não é pro do funcionário. Que daí tu responde, além de responder por ti, né? Tu responde porque, claro, pela empresa. a gente que é a cara do escritório, isso aí... Por isso que é tão a gente tem que ter difícil um tu jogo de cintura largar com também, isso. né? Tu conseguir largar. E tu não pode burocratizar muito o processo, porque nós já somos empresas que fazem o quê? Atendem burocracia. Nós temos que aprovar o nosso projeto, ou na prefeitura, ou na vigilância sanitária, ou no corpo de bombeiro, não importa. Em todos esses órgãos aí a gente tem que estar... Então, nós estamos sempre sendo submetidos ao quê? O crivo crítico de outros profissionais, colegas nossos, que às vezes não entendem 10% do que está naquele papel. Sim. Né? E o cara tem que dar um palpite e vem me dizer que eu tenho que seguir. Eu particularmente, eu sou contra os códigos de edificações. Né? Eu acho que os planos diretores são corretos, eles deviam se limitar à casca. O que está dentro das edificações é a responsabilidade do profissional e do cliente. Mas eu sou favorável a uma outra coisa, né? Que eu brigo também na questão da prevenção de incêndio, que se chama certificação de competência pessoal. A gente deveria ser testado e deveria ter um certificado de competência pessoal para atuar no mercado. Ou seja, se a Fernanda vai fazer projetos de clínicas hospitalares, ela tem que comprovar que ela é conhecedora daquela matéria. Sim. E não ela começar a fazer projeto Quase ali, um nada, né? Porque isso faz com o quê? Primeiro, prostitui o mercado. Nós vivemos um mercado de arquitetura prostituído. Total. Né? Sim, total. Quer dizer, o preço que tu cobra não é o mesmo que eu cobro, que não é o mesmo que ela cobra. Por quê? Porque tu não sabe quanto trabalho eu levo. Eu, às vezes, levo num projeto 10 mil horas e tem um concorrente que vai lá e faz por 1.000 horas. O trabalho não é o mesmo, mas o cliente olha o quê? O preço. Então, não existe uma equalização, né, do processo. Como é que tu resolve isso? Só se tu tiver certificação de competência pessoal. Mas daí o nosso conselho também, ele não ajuda, O conselho não ajuda porque o conselho tem um viés, na realidade, de cobrar taxa, né? E de divulgar a profissão, né? Ou o não exercício ilegal da profissão, mas entre aspas até, né? Não é bem isso que eles querem. O conselho não existe para isso, né? É uma autarquia federal, né? Agora, assim, se tu entrar nisso aí, e existem algumas áreas, por exemplo, na segurança contra incêndio, quando a gente atua em área classificada, tá? Que é onde eu atuo mais, né? Que são ambientes onde eu tenho atmosferas explosivas, ou de gás ou de poeira, né? São áreas EX, que a gente chama, eu somente posso atuar se eu tiver certificação de competência pessoal. Eu tive que me submeter a isso, para poder atuar nessa área. Então, eu não posso fazer um projeto preventivo de incêndio em uma área classificada sem apresentar meu certificado. Que é uma prova. Existe uma certificação internacional dada pela UL, né, do sistema IESEX internacional, e existe uma pela Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos, que é a que eu fiz também, né? Então, eu consigo atuar nesse mercado aí. O meu escritório consegue atuar nesse quesito aí da indústria, porque é uma área da indústria. Só que eu pego a indústria petroquímica aí e pego a indústria alimentar, né? Foi o que eu busquei para fazer. E uma curiosidade aí, voltando para o nosso começo. Qual que é a vinícola que tu mais... né, voltando para uma... Não sei, que tu admira, que tu acha bonito, ou algum lugar que tu foi que a arquitetura te tocou, assim. Tipo, que lugar incrível, tive uma experiência. Uma das que mais me tocaram foi a Vila Antinori, né, em Florença. Tá? É uma vinícola, assim, fantástica, um projeto, assim, de vanguarda, assim, né? Foi uma das coisas melhores que eu vi. Na Califórnia, eu visitei a Opus One também. Tá? A Opus One é uma vinícola
que eu gostaria de ter feito. Acho esse um projeto muito legal, muito legal. Vou anotar. Tá? Na região de Mendonça tem uma outra vinícola chamada Au Fournier, tá? Que para mim é uma das melhores caves de barricas que eu já vi até hoje, né? Onde o pessoal conseguiu fazer uma inserção de luz natural pelo teto. A cave está 20 metros abaixo e tem uma inserção de luz assim. Você parece que está dentro de um templo, numa igreja, muito, muito legal, né? Tem muitas vinícolas bonitas, né? Aqui no Brasil a gente tem, né? Tem projetos, não só os que eu fiz, tem vários vinhedos, tem vinícolas bonitas. Né? O que nós não temos, qual é o nosso problema ainda é a questão custo, né? Eu fiz a Alma Única também, né? E a gente esbarra às vezes na questão de, você programa lá fazer um painel de aço cortem de 30 metros de altura. Pô, mas quando você vai comprar o aço cortem, você não consegue botar, né? Então, aí você frustra o sonho do cliente e o teu também, né? Mas assim, ó, eu não procuro colocar a minha impressão de arquitetura na vinícola. Eu procuro colocar a impressão do negócio do cliente, porque é ele que vai conviver aí o resto da vida, né? Eu não estou fazendo para mim o projeto, estou fazendo para ele. Claro. Então, se você pegar a Guatambu com a Alma Única, são duas arquiteturas diferentes. Pegar a Guaspari, completamente diferente. A gente fez um trabalho para Sanjo, lá em São Joaquim, uma arquitetura industrial completamente diferente, né? Eu estou terminando uma agora, Marzarotto, em Nova Pádua, uma arquitetura moderna, mas é a cara da enóloga, né? Da proprietária. Né? Então, eu vou buscando, assim, sempre tentar compreender o que a pessoa está pensando, né? A gente foi numa lá em, acho que é Bento, lembra que uma casa de madeira, assim, que era de uns guris, que eles fazem o vinho, agora não me lembro a expressão. Não é um restaurante? Isso, que tinha um restaurante embaixo. Que era o restaurante e eles não têm a vinícola, eles fazem tudo terceirizado. Tudo terceirizado. Não, isso é muito comum, né? Porque justamente por causa do custo, provavelmente, não, né? Que nem eu te disse que eu estou elaborando um vinho, mas eu estou elaborando na vinícola de um amigo meu, né? Eu não vou fazer uma vinícola para mim, não tem sentido, né? Eu estou fazendo uma experiência fantástica. Dá pra ver a paixão, né? Isso, não. Olha, uma barrica de vinho de 225 litros, ela dá 300 garrafas, né? Você tem 365 dias no ano, tira a segunda-feira, né? Você tem vinho de terça a domingo. Né? É isso aí. Contado esse vinho. Mas esse diferencial de trabalhar com paixão é tudo, né? E quando a gente vê, assim, dá pra ver, né? Quando tu fala, a gente sente, assim. Tem que gostar disso aí, né? Tem que gostar. Mas isso aqui, na realidade, é um estilo de vida, né? Exatamente. Isso aqui é uma coisa... Cada um tem os seus gostos particulares. Né? E tem o escritório de Caxias, né? Então já tem. Já tá lá no meio. Isso aí. Eu tenho até umas plantinhas, umas parreiras lá que eu plantei. Eu vou cultivando elas lá, né? Mas aí é uva de mesa, né? Para consumo. Mas é legal. Sabe o que é legal você plantar uma videira? Porque a videira, se você não cuidar dela, ela vira um arbusto. Tá? Então você tem que conduzindo ela, a primeira coisa você tem que conduzir. Você diz para ela aonde você quer que ela vá. Né? E ela vai. Ela é como se fosse um cipó. A segunda coisa, você tem que cuidar dela e fazer com que ela cresça vigorosa. Né? E aí você vai ter que ir tirando pedaços dela, tem que ir tirando folhas, tirando ramos. Se você não fizer esse processo aí, ela cresce para tudo que é lado. Né? Então, na realidade, ela é uma experiência de sabedoria, porque você tá olhando, você tem que quase que conversar com a planta aí, então, eu quero que tu vá para cá, né? Eu vou te amarrar aqui e você vem para cá. E o trabalho do viticultor é isso aí, né? Ele doma a planta na realidade, né? Porque ele estabelece o que ele vai fazer com ela, qual ramo que vai frutificar, quantos cachos de uva ele vai colher, quais folhas vão permanecer na planta, né? Ele, na realidade, tem uma relação íntima com a planta. Né? Esse que é o legal do negócio. Se você vai fazer um projeto num lugar e não compreender isso, como é que você vai compreender o espírito daquele lugar? Verdade. E não entender o solo que está aí, o terroir, que é diferente em cada lugar.
né? Se você for lá para a Europa, Sim. pegar aquelas encostas de Portugal, ou mesmo do Hermitage, da França, você vai ver que o solo lá é calcário. O nosso solo aqui é granítico, é diferente. A mesma planta se comporta de forma diferente, né? Então, como é que eu vou propor fazer um negócio lá na França da mesma forma que eu faço aqui? Não existe isso, né? E a mesma coisa eu faço aqui. Eu não posso criar a mesma arquitetura em Bento Gonçalves e a mesma em São Joaquim. A gente está fazendo uma vinícola lá em São Joaquim. Pô, mas São Joaquim é um lugar que tem madeira aos montes, tem pedra, né? Aquilo a pedra aflorece. Como é que eu não vou trabalhar com essa questão da natureza do próprio local? Tem que ser dessa forma, né? Sim, porque daí é a identidade do Claro, lugar. tem que... Mas eu tenho que entender a identidade da planta também. Entendeu? Eu tenho que compreender unir como... tudo, mais né, a identidade do cliente. Isso aí. Por isso que Mas cada projeto é um projeto. O cliente, ele sabe. Né? O cliente que planta a videira, ele tem uma relação com o vinhedo, né? Você pode ver. É uma dedicação, é uma dedicação. Né? Exige uma dedicação. Exige uma dedicação. E é muito bonito, né? Porque tu vê que é uma coisa... É familiar, né? A maioria das vezes, assim. É uma paixão que passa. No Brasil ainda é familiar. Na Europa nós temos muitos grupos já, né? Aqui também nós temos algumas famílias, né? Que se tornaram grandes e temos as cooperativas aqui, né? Sim. Tem bastante cooperativa que produz. Mas as grandes vinícolas mesmo, tipo essa que tá me ligando aqui, né? Elas são assim, são de família, né? Você pega a Casa Perini, a Miolo, a Casa Valduga, né? Você vê que é um crescimento familiar assim fantástico, né? E é uma coisa que transformou a região inteira, na realidade. Nós fomos transformados por isso. Mas então, quero te agradecer, porque passou rápido, né? Passou rápido, ficaríamos mais horas para trabalhar, né? Porque tem, com certeza, muita coisa para acrescentar. Nossa, incrível, incrível. Fiquei sabendo do piso de novo pela segunda vez. Eu pela primeira. O Uretano apareceu de novo, né? É isso aí. Já estamos pesquisando, né? Ai, mas muito obrigada. Foi incrível, incrível. Ai, muito bom te rever também. Eu digo mesmo, né? Eu, na realidade, agradeço a vocês para a gente poder trocar essas informações, né? Normalmente a gente não tem muito tempo para esse tipo de coisa, mas eu acho importante que os arquitetos novos também, né? E não só da arquitetura, né? Outras pessoas também compreendam esse processo de projeto, para que haja uma valorização, né, Fernanda? Exatamente. Acho muito entendo importante. a dificuldade que a gente tem, né? Que fazer um projeto não é um desenho, né? Fazer um projeto é você estar colocando uma ideia, né? Ou um sonho de uma pessoa em prática. Então, isso a gente tem que divulgar. Tudo que isso, envolve, né? Exato. Tudo que tá por trás, porque muitas vezes o cliente acha que a gente sempre fala, a gente dorme e acorda com o projeto pronto, entendeu? É um desenho, então assim, tudo que envolve, todo conhecimento e dedicação também. Por isso que a indústria, ela é, só para finalizar, né? Ela tem essa compreensão. Né? De que, porque o investimento dela é alto e ela precisa que as coisas andem de uma certa forma regrada e realmente funcionem, né? Então, e ela não vai perder tempo com isso. Então, ela admite que você diga para ela, olha, eu vou precisar de 1 ano para desenvolver esse projeto, preciso de tantas pessoas, isso é o mais importante. Sim, ela não vai trocar pelo alguém que não tem conhecimento. E nós, na realidade, precisamos de mais profissionais que atuem nessa área, porque o grande volume do pessoal da arquitetura vai para a linha da decoração, do design, né? Acho importante também, precisa, né? Mas nós precisamos de mais gente na área industrial, né? Mas tu não facilitou isso, entendeu? Sério. O pessoal tem que fazer 7 pós-graduação. Não, é porque meu Deus, não. A gente nunca vai chegar nesse nível. Não começa pensando com que idade que eu vou ser. Já não tem mais tempo. Beleza. Parabéns. Então, tá. Obrigado, agradeço a oportunidade de vocês aí também. Obrigada. Tá bom. Então, galera, @por trás do tapume no YouTube, Spotify, LinkedIn, TikTok, né, amiga? Todos os redes sociais. Nos acompanhem, inscrevam-se no canal e logo mais teremos episódio no ar.